tem algo acontecendo dentro de você. E você sente isso, mesmo que não consiga explicar com clareza. Não é algo visível, não é algo que alguém te falou, mas está aí, silencioso, constante, incomodando de um jeito que você não consegue ignorar completamente. Você continua vivendo, fazendo suas coisas, seguindo sua rotina, mas no fundo, existe uma sensação estranha, como se algo não estivesse no lugar certo. Como se, mesmo tentando, alguma área da sua vida simplesmente não fluísse. E talvez você já tenha até pensado que isso é cansaço, ansiedade ou apenas uma fase difícil. Mas e se não for? E se isso for algo mais profundo? Porque existe algo que pouca gente percebe. Deus nem sempre fala de forma óbvia. Nem sempre é uma voz clara, nem sempre é uma resposta direta. Às vezes, Ele fala através de um incômodo, através de uma inquietação que não passa, através de uma paz que simplesmente desaparece quando você insiste em algo. E o problema é que, na maioria das vezes, a gente tenta silenciar isso. A gente ignora, distrai, ocupa a mente, porque ouvir pode exigir uma decisão que a gente ainda não quer tomar. Mas hoje, eu preciso que você preste muita atenção nisso. Esse sentimento não veio por acaso. Pode ser que exatamente agora, Deus esteja tentando te alertar, não com palavras, mas com algo que você está sentindo aí dentro. Você já percebeu que, quase sempre, antes de algo dar errado, existe um aviso? Não um aviso escancarado, não algo que alguém chega e te diz diretamente, mas um sinal interno. Algo sutil, quase silencioso, mas real. É como se, por um instante, tudo dentro de você travasse. Você pensa 2 vezes. Você sente um peso. Você percebe que algo não encaixa completamente. Mesmo que, por fora, tudo pareça perfeito. Mas o que a maioria das pessoas faz nesse momento? Ignora. Segue em frente. Convence a si mesma de que é exagero, de que é medo, de que é só insegurança. E continua caminhando, mesmo sem paz. Porque no fundo já decidiu o que quer. E quando a vontade fala mais alto, a direção é deixada de lado. E é exatamente aqui que começa o problema. Porque existe uma diferença muito grande entre aquilo que você quer e aquilo que Deus está direcionando. E quando você aprende a ignorar os sinais, você também aprende, sem perceber, a se afastar da proteção que esses sinais carregam. Hoje você vai entender algo muito profundo. Deus não deixa você sem resposta. Ele fala, Ele avisa, Ele direciona. Mas se você não souber reconhecer a forma como Ele fala, pode continuar tomando decisões que parecem certas no começo, mas que lá na frente trazem consequências que poderiam ser evitadas. E talvez, só talvez, isso já tenha acontecido com você antes. Existe algo nas Escrituras que revela um princípio espiritual muito forte, mas que muitas pessoas passam por cima sem perceber o peso disso. A Arca da Aliança não era apenas um símbolo religioso. Ela representava a presença de Deus entre o povo. Onde a arca estava, a presença de Deus se manifestava. Era algo sagrado, algo que exigia respeito, atenção e, principalmente, obediência. E Deus não apenas deu a ordem de mover a arca de um lugar para outro, Ele também deixou claro como isso deveria ser feito. Não era só sobre o destino, era sobre o caminho. Não era só sobre chegar, era sobre obedecer o processo. Mas em determinado momento, algo mudou. Não houve rebeldia declarada. Não havia ninguém dizendo, não vou obedecer. Pelo contrário, havia até uma boa intenção envolvida. Um desejo de fazer algo melhor, mais prático, mais organizado. E é exatamente isso que torna tudo mais perigoso. Porque quando o erro vem disfarçado de boa intenção, ele passa despercebido. E é aí que nasce o mistério que muita gente não entende, como algo que parecia certo. Podia dar tão errado? Como algo feito com boa intenção, podia sair do controle? E talvez essa pergunta seja mais pessoal do que parece.
Porque, se você olhar com sinceridade para a sua própria vida, pode perceber que já viveu situações exatamente assim. Perfeito. Vamos continuar aumentando a tensão. Davi teve uma ideia. E aos olhos humanos, era uma boa ideia. Ele pensou em facilitar o processo, tornar tudo mais prático, mais organizado. Ao invés de carregar a arca da forma como Deus havia instruído, ele decidiu colocá-la em uma carruagem. Algo mais moderno, mais eficiente, aparentemente mais digno. Afinal, parecia até um cuidado maior com aquilo que representava a presença de Deus. E é exatamente aí que está o perigo. Porque muitas vezes, o erro não vem na forma de algo claramente errado. Ele vem na forma de algo que parece melhor, mais lógico, mais confortável, mais conveniente. Só que não foi isso que Deus mandou. E no meio do caminho, aconteceu. A arca fez menção de cair. Não caiu completamente naquele momento, mas quase. E esse quase carrega um significado muito profundo, porque mostra que algo já estava fora do alinhamento. Algo já tinha saído da direção. Não foi de uma vez, não foi imediato, mas começou a dar sinais. E isso revela um padrão espiritual que se repete até hoje. Quando você decide conduzir algo da sua vida do seu próprio jeito, ignorando a forma que Deus te direcionou, pode até parecer que está tudo sob controle no início, mas em algum momento, começa a perder o equilíbrio. E quando começa a perder o equilíbrio, é só questão de tempo. Agora, para por um instante e olha para sua própria vida. Quantas vezes você já sentiu que não deveria continuar, mas continuou mesmo assim? Quantas vezes algo dentro de você tentou te alertar, mas você decidiu ignorar porque no fundo você queria muito que aquilo desse certo? Talvez tenha sido um relacionamento. No começo parecia perfeito, fazia sentido, parecia resposta de oração. Mas existia algo ali, pequeno, quase imperceptível, que incomodava. Um detalhe, uma atitude, uma sensação que não trazia paz. E mesmo assim, você ficou. Ou talvez tenha sido uma decisão, uma escolha que parecia oportunidade, parecia crescimento, parecia avanço. Mas algo dentro de você travava. Não encaixava completamente. E ainda assim, você decidiu seguir. E no começo, até parecia que tudo estava dando certo. Mas depois, vieram os sinais, a confusão, o desgaste, o peso. E aí você se perguntou, por que isso aconteceu comigo? Mas talvez a pergunta certa não seja essa. Talvez a pergunta seja, em que momento eu senti e escolhi ignorar? Porque a verdade é que Deus fala. O problema é que muitas vezes a gente só percebe isso depois que já insistiu demais. Quando você ignora a direção de Deus, as coisas não desmoronam de uma vez. E é isso que engana muita gente. Porque se tudo desse errado imediatamente, seria fácil perceber. Mas não. O processo é silencioso, lento, quase imperceptível no começo. Você continua vivendo, continua tentando, continua acreditando que em algum momento aquilo vai se ajustar, mas no fundo, algo já saiu do lugar. Começa com pequenos desalinhamentos, uma decisão tomada sem paz, um caminho seguido por insistência, uma escolha baseada mais no desejo do que na direção. E nada explode de imediato, mas também nada flui como deveria. E aí vem a frustração, porque você ora, pede, busca e não entende por que as coisas não avançam. Só que existe algo que precisa ser entendido. Quando você entra em um caminho que Deus não direcionou, você começa a carregar pesos que não eram para você carregar. E esses pesos não aparecem de forma óbvia. Eles aparecem como cansaço emocional, confusão mental, falta de clareza, portas que não se abrem e uma sensação constante de estar lutando mais do que deveria. E o mais forte disso tudo é que muitas vezes lá atrás, Deus já tinha avisado, mas foi naquele momento, pequeno, silencioso, que você sentiu e escolheu continuar mesmo assim. Isso não é algo isolado.
Não é só com você. Esse padrão se repete desde sempre. Jonas ouviu claramente a direção de Deus, mas decidiu ir para o lado oposto. Ele não estava perdido. Ele sabia exatamente o que deveria fazer, mas escolheu não obedecer. E o que aconteceu? Tempestade. Confusão. Tudo começou a desmoronar ao redor dele. Sansão também foi avisado. Não foi uma vez só. Existiam sinais, existiam alertas, existia direção, mas ele escolheu seguir o que os olhos dele queriam. E no começo, parecia que nada ia acontecer. Ele continuava forte, continuava avançando, até que chegou o momento em que tudo caiu de uma vez. Agora olha o contrário. Pedro, mesmo sem entender completamente, mesmo cansado, mesmo sem lógica aparente, ele decidiu obedecer. E o que aconteceu? O milagre veio. Percebe a diferença? Não é sobre quem é mais forte. Não é sobre quem sabe mais. Não é sobre quem tem mais fé. É sobre uma decisão simples, mas poderosa. Ouvir ou ignorar. E essa decisão, que parece pequena no momento, define completamente o que vem depois. Porque ouvir a voz de Deus te posiciona no lugar certo. Mas ignorar te coloca em situações que você nunca precisaria viver. Agora eu preciso que você seja totalmente sincero consigo mesmo, sem justificar, sem tentar aliviar, só olhando para dentro. O que hoje na sua vida você está fazendo mesmo sem paz? Qual decisão você já sentiu claramente que não deveria tomar, mas continua tentando convencer a si mesmo de que vai dar certo? Quem você está insistindo em manter perto, mesmo sentindo lá no fundo que isso está te desgastando, te confundindo, te afastando daquilo que Deus quer para você? Talvez você tenha tentado ignorar isso várias vezes. Talvez você tenha dito para si mesmo que era só medo, que era só insegurança, que era coisa da sua cabeça. Mas deixa eu te falar algo com muita clareza. Isso não é confusão. Isso é direção. Deus fala em silêncio. Ele fala incômodo. Ele fala quando a paz some. E o maior problema não é não ouvir, é ouvir e decidir ignorar. Porque quando você faz isso, você não está apenas tomando uma decisão errada. Você está escolhendo caminhar sem a direção de Deus. E isso sempre cobra um preço. Existe algo que muda completamente a forma de viver, quando você entende. E talvez ninguém tenha te explicado isso com clareza até hoje. Deus não trabalha com a sua intenção. Ele trabalha com a sua obediência. Você pode ter um coração bom, pode querer acertar, pode desejar fazer o melhor. Mas se não estiver alinhado com a direção de Deus, não se sustenta. Davi não quis errar. Ele não fez aquilo por maldade. Ele apenas decidiu fazer do jeito dele. E isso foi suficiente para gerar desequilíbrio. Porque no mundo espiritual, não é só o que você faz que importa. É como você faz. É de onde vem a direção. É se aquilo nasceu de Deus ou da sua própria vontade. E muitas vezes, o que você chama de tentativa de acertar é na verdade uma insistência em fazer do seu jeito. E é por isso que algumas coisas não permanecem, não prosperam, não avançam, porque não começaram alinhadas. Mas quando você decide obedecer, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o resultado imediato, você entra em um lugar de proteção, um lugar onde Deus sustenta aquilo que Ele mesmo direcionou. Agora, por um instante, para tudo. Se puder, feche os seus olhos, respira fundo e deixa esse momento ser só entre você e Deus. Senhor meu Deus, eu reconheço que muitas vezes tentei seguir do meu jeito, mesmo sentido, mesmo percebendo sinais, mesmo sem paz. Eu escolhi insistir, mas hoje eu entendo, Pai, que o Senhor estava falando comigo. Não da forma que eu esperava, mas da forma que eu precisava. Me dá, a partir de agora, discernimento espiritual, sensibilidade, para reconhecer a Tua voz, coragem
para obedecer, mesmo quando for difícil. Tira de mim toda a confusão, toda a insistência errada. Toda decisão é baseada apenas no que eu quero. Alinha o meu coração com a tua vontade. Alinha os meus caminhos com a tua direção. Eu não quero mais viver no erro. Eu não quero mais caminhar sem paz. Eu escolho te ouvir. Eu escolho te obedecer. Porque eu sei que a tua voz me protege, me livra e me conduz à vitória. Em nome de Jesus. Amém.